um degrau para a tua vitória que está chegando aí. Muitas vezes a gente confunde o trabalhar de Deus com o final da história. Às vezes o Senhor só está esperando a gente entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E há um propósito em todas as coisas e a cada momento e situações que nós estamos vivendo na nossa vida. É permissão de Deus. Você compreende o que eu estou dizendo nessa noite? Diga aleluia. O Espírito Santo de Deus, desde muito pequenininha, o Senhor tinha uma obra na minha vida. Eu nasci num lar cristão e a minha mãe não podia ter filhos. E ela dizia assim que o sonho dela era ter filhos. E um dia ela foi em uma consagração de manhã e o Senhor lá usou uma profeta e disse assim: eu não darei uma, mas eu darei 3 para você. E aquele Deus que é fiel para prometer é o Deus fiel também para cumprir promessas. O Senhor cumpriu essa promessa na vida da minha mãe. Eu ainda quando estava na barriga dela, ela não sabia que estava grávida. Ela no culto, ministrando, o Senhor usa uma profeta, vai até ela e diz a ela: você está grávida de uma menina. E o Senhor dizia para ela: essa menina que está no seu ventre, eu chamei para uma grande obra. A minha mãe disse: mas não pode ser. E a profeta dizia para ela: você não vai, mas você já está. Ela vai ao médico e ali ela descobre que ela estava grávida de mim. Diga glória a Deus. A promessa do Senhor de milagre já estava marcada na minha vida no começo da minha história, ainda quando eu estava na barriga da minha mãe. O Senhor é fiel para prometer, mas também é fiel para cumprir as promessas em nossas vidas. Sabe o que é que aconteceu? O tempo foi passando e o Espírito Santo de Deus dizia para minha mãe assim: ó, ela é diferente, os passos dela é diferente. Mas aquele que é diferente, toda a sua trajetória também é diferente. O comportamento daquele que é chamado é diferente. Há uma aceitação especial. Quem é profeta aqui nessa noite compreende o que Deus está dizendo? Aquele que é chamado desde o ventre, ele não faz o que ele quer, mas ele faz a vontade de Deus. Ele não anda pelo mandado dele, mas ele anda pela vontade de Deus. Eu vim aqui dizer para você que muitas vezes a gente até tenta sair da direção de Deus, mas o Senhor retorna a nossa vida, nem que seja pela dor, porque Ele também é amor, mas é fogo consumidor. Muitas vezes o Senhor vai permitir em nossa vida o choro, por causa que não queremos aceitar a vontade dEle na nossa vida. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu era apenas uma criança e eu já estava com 7 anos de idade. Com 7 anos de idade, o Espírito Santo de Deus me visitou na madrugada. Olhe para cá para você entender o mistério de Deus. Eu tive a minha primeira revelação. Eu vi pela primeira vez um demônio com 7 anos de idade. Eu fiquei muito assustada e eu chorava muito. A minha mãe ficou preocupada, me levou no psicólogo e eles não entendiam o que é que eu tinha. Eu dizia: eu vejo vulto, eu vejo espírito. Eles conversam comigo, olha para cá. E o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração: mas não tenha medo. Você está achando que o inimigo está querendo assustar você? E o Espírito Santo de Deus dizia: não, eu estou permitindo, mas eu já coloquei autoridade sobre ti. Eu tinha apenas 7 anos, mas o Senhor já falava comigo. A minha mãe dizia para mim: mas o que é que acontece? Essa menina tem medo de tudo. Eu não conseguia nem ir ao banheiro sozinha à noite, porque eu sabia que na madrugada alguma coisa eu ia ver. Mas quando eu completei 9 anos, vai entendendo o mistério, um dia o Espírito Santo de Deus às 3:30 da tarde me visitou. E o Senhor falava comigo assim: Júlia, dobre o seu joelho e me clama. Eu dizia: mãe, eu ouço uma voz dizendo para mim clamar. Ela dizia para mim: o que é isso, minha filha? Isso é perturbação. Eu dizia: não, Deus está me dizendo que algo ruim vai acontecer. É porque muitas vezes nós achamos que ser profeta de Deus só vai ter notícia boa, mas nem sempre é assim. Muitas vezes o Senhor nos mostra as coisas ruins. Quando eu comecei meu ministério, eu não comecei vendo anjos. Eu não comecei vendo Deus operar. Eu comecei vendo demônios e opressões malignas. Esse período da minha vida foi se passando. Eu completei 15 anos de idade. Diga aleluia.
Sabe o que é que aconteceu? O Senhor dizia assim, ó, eu quero mais de ti. E quando o Senhor diz para nós que Ele quer mais de nós, Ele está dando oportunidade para que a gente se entregue a Ele verdadeiramente. Ele te dá a oportunidade para você se entregar para Ele, sem que seja necessário você vir pela dor. Ele te dá o privilégio de escolher. Você tem um livre-arbítrio, mas muitas vezes a gente decide ir da maneira mais difícil. Eu dizia a Deus, na minha casa todo mundo é profeta, eu não quero ser profeta. Com 15 anos de idade eu dizia, eu quero servir ao Senhor, mas eu quero ficar sentada no banco. Esse negócio de orar para o povo, eu não quero isso não. A gente atrai muita coisa ruim. Esse negócio de profetizar na vida do povo, pessoas ingratas. Eu vejo Deus fazer na vida do meu pai, da minha mãe, e ele sofre tanto, passa tanta dificuldade. Eu dizia, eu não quero isso para mim. E o Senhor diz assim, ó, não me escolheu, mas eu escolhi a ti. Não foi você quem escolheu, foi Ele que te escolheu. Deus me mostra uma van. Deus diz assim, o projeto foi eu quem dei, foi eu quem coloquei no teu coração. O projeto foi eu quem coloquei. Só que o medo está tentando fazer você desistir desse projeto, porque você pensa que não vai ter condições para realizar. O Senhor diz assim, não adianta pensar que vai trabalhar para o homem, porque eu não deixo. Ai, tchau! Não adianta tentar fugir da minha vontade. Tu já tentou tantas vezes e não deu certo, né? Tu já quis de tantas maneiras e não teve jeito. Sabe por que é que o dinheiro não rende, irmã? Só porque eu não deixo. Sabe por que é que não dá para fazer nada que tu quer? Porque eu não deixo. Porque eu disse para ti, se fazer para mim eu multiplico, se fazer para os meus eu multiplico. É lindo o projeto que Deus tem na tua vida, eu vejo praças, eu vejo você começando cultos nas praças. Eu vejo as coisas descendo, viu, de dentro dessa van. Papai diz assim para ti, assim, ó, eu já assinei. E a cor dela é cinza. Deus diz, não aceita outra. É cinza. É do melhor. É do melhor. O Senhor diz, os cultos vão começar nas praças. Aí você diz, Deus, mas eu vou ser julgada, não vou ter paradeiro. Ai, derrachei. Muitos me criticam. E o Senhor diz assim, olha para mim que sou o teu alvo. E enquanto estão te criticando, eu estou curando de enfermidades. E enquanto estão zombando de ti, Deus me mostra muitas caixas pretas. E o Senhor diz assim, ó, equipamentos. Só para tu crer que eu falo contigo, só para tu crer que eu ouço o teu pensamento. Tu disse, Deus, mas eu preciso, é muito caro. É muito caro, e papai diz assim para ti, assim, é do melhor. E o Senhor diz assim, aguenta que tá chegando 3, porque precisa andar junto contigo, viu? E enquanto você ministra, eles intercedem. E eu vou curar, eu vou fazer,
porque é do meu jeito. Aceita o que eu quero para a tua vida. Recebe graça, recebe força, recebe unção, recebe no nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Você pode aplaudir a Ele mais forte, aplaudir a Ele mais forte. Ele trabalha assim, deixa Ele fazer, deixa Ele fazer. Você fica achando que vai terminar e vai acabar. Jesus só está querendo ajeitar as coisas. Com 15 anos de idade, eu fui diagnosticada com 4 enfermidades na coluna. Diga aleluia. Entre uma delas, chamava-se escoliníase. É uma doença que faz com que o osso da coluna fique sensível. É uma doença comparada com a osteoporose. Ela não deixa você ter força e resistência nos ossos. Não tem cura, não tem tratamento. Olhe para cá. Mas com isso o Espírito Santo de Deus começou a agir no meu coração. Eu um dia, durante a tarde, senti uma dor na coluna muito forte. Eu fui ao hospital e lá nós descobrimos que eu estava com essa enfermidade. Eu fiquei assustada com aquilo. Olhe para cá, não fique disperso não. E eu disse, mas o que é isso? Que negócio é esse? Misericórdia, não tinha nada. Praticava esporte, tinha uma vida normal. E o Senhor bradava no meu coração, dentro daquela sala, lá naquele hospital. Eu estou fazendo você entender o que eu quero do meu jeito. O médico olhou para minha mãe e disse assim, ó, hoje ela tem 15 anos, mas a coluna dela era como se ela tivesse 50 anos. E a tendência é piorar, não vai melhorar. E uma enfermidade vai puxar a outra. Diga glória a Deus. Só que o Espírito Santo de Deus tinha o melhor para a minha vida. Era eu que queria seguir um outro caminho. Eu não queria ser profeta, eu queria estudar, eu queria ser uma médica. Eu queria ter uma profissão. Eu queria ter uma renda. Eu pensava isso. Enquanto meu Deus pensava em almas. Enquanto meu Deus pensava em almas. Enquanto meu Deus estava pensando em almas, eu dizia, Deus, mas eu não quero isso para minha vida. Eu não vou ter descanso. Eu vou trabalhar de noite na tua obra, porque obra não tem descanso, é 24 horas. Mas o Senhor dizia, eu quero. O médico olhou para minha mãe e disse assim, tem um negócio, ela precisa fazer uma cirurgia e tem que ser rápido, não dá para esperar. Naquela época não tinha um especialista aqui no Brasil e a gente desesperou. Não sabia o que é que fazia, para onde corria. Olha, Deus já está falando e tem gente chorando. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus traz a provisão quando não tem saída. É que para ter milagre tem que estar tudo dando errado. O que é milagre, pastora Júlia? É quando o controle não está mais na sua mão, mas está na mão dele. O médico disse, você vai para a fila do governo e vai esperar. Eu dobrei meu joelho e eu disse, Deus, o que eu vou fazer agora? E eu ficava me lembrando do médico dizendo que aquela cirurgia era perigosa e eu poderia sair do centro cirúrgico não andando mais. Eu podia morrer na mesa de cirurgia. Eu dizia, Deus, mas que negócio é esse? O Senhor não tem uma obra na minha vida. Aí eu comecei a lembrar que Deus tinha uma obra. Aí eu comecei a me lembrar que Deus tinha uma promessa. Sabe por quê? Porque eu senti medo. O médico disse, será necessário a implantação de 22 parafusos, 2 placas em platinas, 16 eixos. O Senhor preparou um médico de fora do país. Quando não tinha esperança, eu dizia, Deus, não dá para esperar. As dores estão aumentando. E tem dia que não é assim na nossa vida. Não dá para esperar. E a dor vai aumentando. A secretária liga aí e diz, eu não sei se é sorte ou se é Deus. Mas acaba de chegar na próxima semana no Brasil um médico que faz a cirurgia que ela precisa.
E ele não estava sozinho. Ele andava com a equipe dele. E o Senhor falava no meu coração: eu tenho do melhor. No meio da sua dor eu tenho o melhor para você. Eu tenho cuidado melhor. Fizemos ali a primeira cirurgia. Passa-se 6 meses. Eu fui ministrar em uma cruzada na rua. Olha que interessante. E lá havia um pregador, um homem de Deus. Ele ministrava e enquanto ele estava ministrando tinha um tradutor que traduzia. Preste atenção. E ele ministrava e pessoas vomitavam suas enfermidades ali. Era aproximadamente umas 5.000 pessoas. Eu tinha acabado de chegar. Naquele dia tinha tudo para dar errado. E eu cheguei quase no final do culto. Mas eu ia louvar. Sabe o que Deus faz? Te surpreende. Às vezes um atraso na sua vida não é para impedir você de alcançar a vitória. É só para você chegar no tempo certo. Sabe por quê? Se eu tivesse chegado antes e o pastor tivesse dito meu nome quando eu fosse louvar, eu não acreditaria quando ele para o culto. E ele disse: Deus chama alguém aqui pelo nome. Eu estava lá no final da multidão, lá no fundo, eu tinha acabado de chegar. E ele diz: Deus está chamando. Aonde é que está Júlia Mendonça Pereira Arantes? Quando ele disse aquilo, eu me assustei. Eu disse: eita, que negócio esquisito é esse? Ele disse: Deus está te chamando aqui na frente. Aí eu disse: mas como que ele sabe o meu nome? Ele não me conhece. O tradutor traduziu o que ele falava. E eu fui me aproximando. Uma mulher que estava lá vomitou uma cobra. O Senhor a libertou de uma obra de magia negra ali. Eu vi. Eu disse: se essa mulher vomitou uma cobra, esse homem me chama pelo nome, o que é que vai sair de mim? Misericórdia. Eu fiquei assustada, mas eu fui. Quando eu cheguei lá na frente, ele disse assim: ó, o nome da sua mãe, Magna Mendonça. O nome do seu pai biológico, Eriovaldo Arantes. Ele disse: sabe por que é que Deus fala assim contigo? Porque você duvida muito. É isso que Deus faz. Hoje Deus me usa na profecia, mas eu não acreditava. Hoje Deus me mostra o profundo e escondido, mas eu estava desacreditada. É isso que Deus faz. Sabe o que foi que aconteceu? Ele disse assim: eu vejo um anjo à sua direita. Esse anjo fala para mim que você fez uma cirurgia. É recente. E o anjo manda dizer para você: se prepara. Porque dentro de 15 dias... ele vai voltar e vai retirar 2 parafusos. Este era apenas o primeiro sinal. Ele dizia para mim: estenda a sua mão, Júlia. E enquanto eu estendia a minha mão, ele dizia: um fogo vai arder na palma da sua mão. Ele dizia assim: eu vejo uma estrada muito longa. E o Senhor diz para você que Ele vai te levar. Eu vejo muitos CDs na sua mão. Ele diz: eu vejo você louvando, ministrando, andando no meio do povo. E paralíticos levantando da cadeira de rodas. Ele dizia, e o tradutor repetia dizendo na língua, e ele falava: eu vejo pessoas sendo curadas de câncer. Eu vejo uma multidão atrás de você. E ele diz: espere, dentro de 15 dias. Passa-se 15 dias e é numa luta tão grande. E tem dias que o nosso dia é tão difícil
que a gente se esquece da promessa de Deus. 15 dias ao certo, eu senti uma dor muito forte, como se fosse uma facada nas costas. Fui para o hospital, chegando lá, 2 parafusos tinham dado rejeição. Diga aleluia. Quando meu organismo rejeitou aquele parafuso, o médico olhou para mim brincando e ele disse assim: mais uma vez, eu sou o anjo que vai tirar esses 2 parafusos da sua coluna. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Parecia uma brincadeira, mas enquanto ele falava, a voz do Espírito Santo de Deus me confirmava. Sabe o que foi que aconteceu? Passei pelaquela cirurgia mais uma vez, com medo, mas eu passei. Correu tudo bem para a glória de Deus. Passou ali aquele período, 3 anos e meio. O Senhor me visita em uma madrugada. E eu já estava fazendo a obra do Senhor, mas Deus dizia: eu quero mais. Eu quero mais. Eu dizia: Deus, já estou fazendo tanto e está tão pesado, o Senhor ainda quer mais? E o Senhor dizia: eu quero mais entrega. 3 anos e meio e eu tive o primeiro sonho que eu louvava em uma igreja na cadeira de rodas. E no meio do hino, eu levantava da cadeira de rodas e andava na igreja profetizando e falando em mistério. Diga aleluia. Quando isso aconteceu, eu acordei de manhã e eu disse: mãe, eu tive uma revelação, Deus falou algo comigo e eu sinto que eu vou passar por isso. Eu contei a ela e ela disse: misericórdia, está repreendido. Ela começa a chorar e ela diz para mim assim: meu Deus. Ela disse: eu te repreendi, mas o Senhor está falando para mim que você vai passar tudo isso e muito mais. O Senhor diz para que nós venhamos nos preparar, porque um vale está entrando na nossa casa. Eu sabia que era permissão de Deus. Passa-se alguns meses e eu começo a estar louvando na igreja e eu sentindo muita fraqueza, muito mal-estar. Eu andava e de repente tonteava e caía. Sentia muita fraqueza. E eu não entendia o que é que estava acontecendo. Minha mãe se preocupou com aquilo. A gente foi ao médico, fez alguma bateria de exame, não deu nada. Passou-se 4 meses e eu da mesma maneira. Eu sonho mais uma vez o mesmo sonho. E quando mais uma vez eu estou sonhando aquele sonho, eu acordo de madrugada. E o Espírito Santo de Deus diz para mim: está chegando a hora. Eu disse: Deus, por que o Senhor vai permitir eu passar por isso? Você já tem trabalhado na sua obra, já tem feito a sua vontade. Eu estou tão bem. Para uma pessoa que fez uma cirurgia como essa que eu fiz, é impossível. Eu não fiquei com nenhuma sequela. Por que é que o Senhor quer permitir isso na minha vida? Olhe para cá. Passou-se 2 meses. Eu estava em uma igreja e eu tremia muito. Saímos de lá, fomos para o hospital. E lá eu fui diagnosticada com leucemia. Quando você sabe o problema, é mais fácil você lidar com ele. Porque você não tem a ansiedade de descobrir o que é. Não é verdade? Eu não sabia o que eu tinha. Até então, quando fizemos aquele último exame, descobri que eu tinha leucemia. E o médico disse: já está muito avançado. Há uma bactéria no sangue dela que está espalhando muito rápido. É um tipo de câncer que a gente ainda não sabe qual é. E eu fui ficando verde, eu não tinha cor. O médico disse: o que se pode fazer é deixar em observação até nós descobrimos o que ela tem. E essa foi a minha luta durante 5 meses. Nas madrugadas eu ia para o hospital. Nas madrugadas eu ia para tomar remédio fortíssimo. E o meu cabelo começou a cair. Hoje você vê o meu cabelo desse tamanho. O meu cabelo batia no joelho. Ele começou a cair, a sobrancelha foi ficando fina, clara, os cílios foi caindo. E eu chorava tanto, eu dizia: Deus, por que é que isso está acontecendo? Às vezes a gente acha que Deus está em silêncio. E sim, muitas vezes Ele está. Mas Ele não deixa de trabalhar porque Ele está em silêncio.
Ele estava trabalhando, ele estava trabalhando. Ele não gosta de ser incomodado. Existem processos na nossa vida que o Senhor, Ele trabalha em silêncio. A gente acha que Ele abandonou, a gente acha que está sozinho, a gente acha que é o final, que acabou tudo. Não! Ele só está trabalhando em silêncio. Passei muito mal uma tarde, fui para o hospital e o médico disse para minha mãe: agora é só esperar a hora. Fiquei internada na UTI entre a vida e a morte. Não sabia se passava de mais uma noite. Quando eles me entubaram, a minha mãe conta que os médicos diziam assim: ó, não há mais o que fazer, é só esperar a hora. Mas eu me lembro que o Senhor me mostrava o meu espírito saindo do meu corpo. Eu via o meu corpo sentado na maca. Eu via um homem de branco que conversava comigo e ele dizia: Júlia, você vai voltar e vai contar o que você vê. E eu disse: o que é que eu vejo? Por que eu estou assim? E ele dizia: olhe para baixo. Quando eu olhava, eu via a minha família chorando. Eu via os irmãos da igreja, eu via os meus amigos. Eu via a minha família, eu via a minha mãe muito triste. E ele dizia para mim assim: agora olha para cima. Eu dizia: eu não estou entendendo, por que eu estou assim? Aí ele dizia para mim: você pergunta muito e se esquece de entender o que eu estou te mostrando. Quando eu olhei para cima, o Senhor me mostrava águas. E eu via essas águas dentro de um fogo. Mas elas tinham vida e conversavam comigo. Quando elas conversavam comigo, elas falavam em línguas estranhas, como se fosse um profeta conversando comigo em línguas estranhas. Você está entendendo o que Deus está falando? Diga glória a Deus. Quando isso acontece, Ele diz para mim assim, ó: olhe a sua volta. Quando eu olhava a volta, eu via todo um círculo de fogo. Eu via uma árvore muito linda. E Ele dizia para mim: é você. Agora volte e conte o que eu estou te mostrando. Ele disse: porque eu estou soprando fôlego de vida sobre ti. Quando ele disse aquilo para mim, eu abri os olhos como uma profeta, com uma autoridade que colocava mãos sobre o meu rosto. E ela dizia para mim: Deus está soprando fôlego de vida sobre ti. Eu saí daquele hospital. A profeta dizia para mim: dentro de 3 a 4 dias você sai de dentro desse hospital, porque o seu Deus vai te tirar daqui. Mas como que uma pessoa que está tão ruim a ponto da morte sai do hospital tão rápido assim? É porque milagre não se explica, milagre se vive. Eu estou sozinha ou tem alguém para adorar o Senhor Jesus comigo? Sabe o que é que acontece? Eu voltei para casa. O meu pastor, todo mundo fizeram uma festa muito linda. Em gratidão ao Senhor, aquilo que Deus tinha feito na minha vida. Na madrugada daquele mesmo dia, eu sonho pela 4ª vez. O mesmo sonho. Eu estava numa igreja, em uma cadeira de rodas, louvando. E no meio do hino eu levantava da cadeira de rodas e cantando profetizava. Quando eu acordei de manhã, eu não sentia mais nada do seio para baixo. Eu gosto muito de brincar e eu brincava muito com a minha mãe. E quando eu chamei ela, eu disse: eu não consigo levantar da cama, minhas pernas não estão se movimentando. Eu disse: mãe, eu tive mais uma vez o sonho. Ela achou que eu estava brincando. Eu comecei a chorar desesperada. Eu não tenho vergonha de dizer isso aqui para você. Porque o que Deus fez na minha vida, eu tenho gratidão. Eu fiz tanta força para levantar da cama que eu urinei. Eu não sentia nada. Minha mãe me levou para o hospital e lá eles faziam uma bateria de exames de todas as maneiras. E não descobriu por que é que eu não andava. O médico perguntava: o que é que aconteceu? Eu disse: eu tive um sonho e depois desse sonho eu não ando mais.
Ele disse, então é psicológico. Está na sua mente. Começamos as sessões de terapias. E existe sim uma clínica que é especializada a isso, lá na minha cidade, no Goiás. Para cuidar de doenças que são psicológicas. Muitas e muitas vezes eu fui, mas não adiantava nada. Eu não mexia nem a pontinha do pé. Depois de 42 sessões, eu falando com o Espírito Santo de Deus no meu quarto, chorando 3 noites e 3 dias, eu disse, Deus, eu aceito o que Tu queres para a minha vida. Eu disse, Deus, eu vi que não tem jeito. Eu vi que não adianta eu resistir mais. Eu disse, eu me rendo. E eu me entrego a Ti, da maneira que o Senhor quer. Se o Senhor está permitindo eu ficar assim, é porque é da Tua vontade. Se o Senhor me mostrou que me colocava, o Senhor me mostrou também eu me levantando. Então uma fé ardia no meu coração, que chegaria o tempo que eu ia voltar a ter a minha vida como antes. Só que não foi da noite pro dia. Houve todo um processo. Muitas noites eu chorava e também até gritava. Não foi da noite pro dia. Muitas vezes eu chorava, perguntava a Deus por quê, se estava perto do meu milagre chegar. Mas eu não tinha respostas. Eu não tinha respostas, porque Ele estava trabalhando. Eu precisava esperar. Eu precisava esperar. Só que o benefício é a gente esperar. Porque você espera. Tem que confiar. Tem que confiar. Tem que confiar. Espírito Santo de Deus, você precisa saber o que for. Você precisa você precisa saber o que for necessário de minha glória. Eu espero que o que for necessário, mas entregue a glória. O Senhor é dizendo, não basta você orar. Tem que confiar. Eu coloco fé no meu coração para porque está perto do corpo, está perto do chegar, viu? O Senhor não está te desistindo, não. Você está já correu, não para chegar lá. Não desiste, não. Não é agora. Não é agora que você vai. O Senhor diz a você, espera mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. O Senhor diz a você, estou trazendo aqui os meus cabelos. Isso! Passa-se um ano. E o meu pai me carregava igual um bebê para todos os lados e assim eu ia para a igreja. Só que aí um dia a gente foi na consulta, aí eu não conversava, mas ele estudou o que eu estudo. Por que é que eu não andava? Sabe o que é que foi que aconteceu?
olhe para cá. Eu saí da minha casa e o Espírito Santo de Deus disse assim para mim assim, ó, eu posso te surpreender a qualquer momento. Mas e se não for hoje? Se não for amanhã? Eu disse, não, mas eu creio. Eu vou com fé nessa consulta e hoje eu vou descobrir o que é que eu tenho. E mais uma vez nada se descobriu. O médico olhou para o meu pai e disse assim, pai, eu sinto muito. Mas até quando o senhor vai ficar carregando ela desse jeito? Vocês vão machucar ela. Ela precisa de uma cadeira de rodas. Meu pai começou a chorar e ele disse assim para mim assim, qualquer coisa menos a cadeira. Sabe por quê? Porque ele tinha medo de eu sentar e nunca mais levantar dela. Eu olhei para o médico e eu disse assim, traga a cadeira. Ele disse, não tem jeito, você tem que sentar na cadeira. É mais fácil para você locomover, até a gente descobrir o que é que você tem. Já tinha 1 ano que eu estava daquele jeito. Quando o médico abriu a porta do consultório, que lhe trouxe, a enfermeira trouxe a cadeira de rodas. Eu olhei para a cadeira de rodas, até a cor azul era a mesma do meu sonho. Eles me colocaram na cadeira de roda e eu voltei chorando para casa. 1 ano. 1 ano e 5 meses. 2 anos. Eu disse, Deus, eu não vou parar de te adorar. Eu vou te louvar do mesmo jeito. Eu disse para o Senhor que eu aceitei a tua vontade. Eu ia para as igrejas ministrar, sentada na cadeira de roda, e eu cantava, vai acontecer milagres. Eu ia para as igrejas louvar e eu dizia, sou adorador, adoro tendo tudo e adoro tendo nada. Sou adorador, adoro tendo tudo e adoro tendo nada. Eu sou adorador, tendo tudo, tendo nada. Você pode declarar comigo? Levante a sua mão e cante. Eu sou adorador, sou adorador, adoro tendo tudo e adoro tendo nada. Sou adorador, adoro tendo tudo e adoro tendo nada, tendo nada, tendo nada. Eu adoro tendo nada. É porque quando você tem tudo é fácil dizer, mas quando você não está tendo, é que o negócio fica complicado. Talvez hoje você está achando diferente a maneira de eu ministrar, não é? Você que teve aqui os outros 2 dias, está achando diferente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quem conduz é o Espírito Santo. E quem está recebendo esse testemunho vai testemunhar o milagre. Deus manda dizer para ti assim, ó, se prepara. Se prepara para você testemunhar, porque você está vivendo o tempo de não ter nada. O que era seu foi tirado, foi roubado e foi embora. Mas eu estou trazendo em dobro, em dobro.
8 meses. Não se descobriu o que eu tinha. O Senhor usa uma profeta e disse assim: vá ao seu médico, porque agora está chegando o tempo de findar o seu sofrimento. Estou quase encerrando, mas ainda tenho 10 minutos. O Senhor dizia assim para mim no meu coração: até no último instante eu vou provar que eu sou o médico dos médicos. Exatamente achando que o médico descobriu o meu problema e ali o doutor resolveu a minha situação. É porque a gente sempre acredita no provável e se esquece que o improvável é para ele, o impossível é para ele. O que está nas nossas mãos a gente faz confiante na nossa força, mas aquilo que é para ele fazer. E é por isso que esse versículo eu tenho guardado no meu coração. E a palavra dele é viva e eficaz, e é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Quando eu repeti esse último exame, depois de 2 anos e 8 meses, é muito tempo. Se você sabe qual é o seu problema, por que é que você não anda? Sabe o que é que foi que aconteceu? O médico mandou eu repetir o exame mais vezes. Ele dizia: eu não estou entendendo o que está acontecendo. E eu disse: eu não estou entendendo mesmo ainda. E o Espírito Santo de Deus começou a falar o coração da minha mãe. Ele dizia: eu estou sentindo que está acabando o seu vale. Ela dizia: eu estou sentindo que está acabando o seu processo. Sabe o que aconteceu? O médico colocou o exame na nossa frente e ele disse assim: Júlia, não dá para explicar, mas é como se o parafuso que foi colocado em uma localidade tivesse sido retirado por uma mão de alguém. Preste atenção. E ele foi colocado abaixo, perfurando 3 nervos da sua coluna, lesionando a medula óssea e enferrujou dentro da sua medula. Diga aleluia. Ele disse: nunca vi isso acontecer. O diretor do hospital veio e disse: pode procurar o médico que for, pode ir em qualquer país que você quiser, não foi erro médico. Depois desse doutor eu passei por mais 15 médicos e todos disseram a mesma coisa: não dá para explicar. Eles diziam: agora o que tem que fazer é retirar esse parafuso e aceita, Júlia, que nunca mais você vai andar. Agora é certo que nunca mais você anda. Se coloque de pé e levante a sua mão direita. Diga: Deus é quem dá a última palavra. Diga: Deus é quem dá o decreto da sua vitória. Preste atenção para você preparar o seu glória a Deus. Quando isso aconteceu, o médico precisamos marcar cirurgia. Dentro de 30 dias, todo jeito que fazia não dava certo para fazer a cirurgia. Acontecia problemas no hospital. O sobrinho do médico morreu, faleceu no dia que a cirurgia foi marcada. Tanta coisa estranha aconteceu. Mas era Deus colocando a mão, porque quem ia fazer a obra era Glória a Deus. Em uma quinta-feira foi marcada a cirurgia para o hospital e disse: Deus, se for para ser assim, se não for, que seja feita a tua vontade. Entrei no centro cirúrgico, o anestesista veio até mim e ele disse assim: o que é que você sente? Eu digo: paz. Ele disse: você não tem medo? Eu digo: sim. Ele disse: mas você falou que tem paz? Eu digo: porque eu vi que Deus mora no meu coração. Eu sei que eu tenho medo. Mesmo que você esteja preocupado, mas se você tem a fé no seu coração e você acredita nele, você sabe que alguma coisa a qualquer momento pode acontecer. Você sabe que alguma coisa pode te surpreender. Quando eu entrei naquele centro cirúrgico, o anestesista saindo, o médico se aproximou e ele disse: vai dar tudo certo. Eu disse: já deu.
O médico me abriu toda a minha coluna de novo. Eles se fecharam de novo. A minha mãe conta que meu pai ela foi chamado pelo diretor do hospital e ele disse: não dá para explicar. Preste atenção. Abrimos. Eu estive presente na cirurgia dela. Temos a filmagem. Não havia nem um parafuso fora do lugar. A minha mãe disse que o médico dizia assim, ó. E agora eu quero que a senhora fale para nós. Quem foi o médico que fez a terceira cirurgia nela? Porque os exames anteriores mostram o mesmo parafuso fora do lugar. Não tem nenhum parafuso na medula dela. Ela não tem nada na coluna dela que possa prejudicar ela de andar. Aí a minha mãe diz: mas como assim? Vocês marcaram, vocês disseram que o problema estava aí. E agora você diz que não tem problema? O meu pai disse: não, eu estou entendendo tudo. É porque o médico dos médicos já tinha começado essa dor. Mas a minha memória ainda não estava ficada ali. Eu voltei para o quarto porque eu não tinha feito cirurgia, não tinha feito nada, somente abrindo e fechado. Quando eu voltei para o quarto, sabe o que foi que aconteceu? Eles no dia seguinte já me mandaram para casa. Os fisioterapeutas diziam: eu não entendo, porque ela não apresenta nenhum sinal vital nas pernas. Mas o doutor disse que ela não tem nada. Passou-se 2 meses. Eu ainda sentada na mesma cadeira de rodas. Sabe o que Deus faz? Aquilo que está sendo a sua dor do seu momento, Ele coloca na sua mão para ser como um troféu da sua vitória. O pastor liga para o meu pai e diz: eu quero marcar uma agenda com a Júlia. Minha mãe disse: não, mas não pode fazer esforço de seu povo. Algo dizendo no meu coração danado que eu tinha que ir. O meu pai perguntou: mas você está de que jeito? Eu falei: não importa. Eu sento na cadeira de roda de novo. O senhor me coloca, mas eu vou. O dia da agenda chegou. Eu já estou casada. Sabe o que aconteceu? Eu fui para o culto. E eu, quando eu estava cantando, vai acontecer milagre. É porque você só precisa profetizar o seu milagre. Você só precisa profetizar o seu milagre. Mas como profetizar a cura quando eu preciso dela? Como profetizar a vida quando eu estou precisando? Como profetizar a prosperidade quando eu estou precisando? O Senhor diz para você: creia para ver o milagre acontecer. Hoje aqui vai acontecer milagres. Hoje aqui não importa a sua dor. No meu Deus, Senhor. Eu senti uma mão entrando entre as minhas costelas. Obrigado, seu glória a Deus. Seu aleluia. Eu senti uma mão forte entrando na minha costela. Mas eu não senti dor. Quando eu abri os olhos, eu estava cantando com essa canção. E eu já estava no meio da igreja andando. Aleluia.
também. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida. Hoje é o nosso último dia aqui. Amanhã nós estamos seguindo para frente. Ainda tem mais 20 dias aqui aqui em São Paulo, de novo para a minha cidade. Mas o Espírito Santo de Deus toca no meu coração para profetizar sobre a sua vida nessa noite. Eu não estou Espera um pouquinho, tá? Muitas pessoas que eu prometi, mas eu já estou muito cansada, preciso descansar por mim, eu preciso seguir para frente. E eu peço a você que me ajude a receber o nosso ministério. Esse ministério aqui conosco, né? Esses 3 dias, viram Deus trabalhar de forma poderosa. Mas nós também necessitamos de oração. Ontem uma profetisa veio até mim e disse para mim assim que o Senhor ainda tem 3 milagres para me entregar. O médico disse que eu não posso. Mas o Senhor disse, eu vou fazer você gerar o seu milagre. O Senhor já cumpriu em mim uma grande boa obra. Mas eu não vou levantar o meu troféu para cima. E dizer só o Senhor é Deus. Quando chegar o momento da obra. E eu quero dizer para você nessa noite, levante a mão que eu vou profetizar sobre você. Receba no nome de Jesus. Como ato profético pelo poder da palavra, eu profetizo. No nome de Jesus, receba aquilo que você veio buscar. Você que lutou tanto e insistiu para vir, para participar, receba do Senhor. Entenda que você já está vivendo o seu milagre. Entenda que você está levando para a sua família o teu milagre. Eu vou encerrar agora declarando e profetizando sobre a tua vida. Receba no nome de Jesus. Receba no nome do Senhor Jesus o teu milagre. O Senhor diz, estou livrando de força. Vai acontecer milagres. Hoje aqui vai acontecer milagres. Estenda a tua mão, eu já vou ensinar. Diga comigo, obrigado, Senhor, pelos teus feitos, por tua bondade, por tua poderosa palavra.
tu fizeste. Aplaude ao Senhor Jesus. O Senhor vai dizer para ti assim, ó. O Senhor diz assim: eu estou enviando anjos. Porque é espera de batalha. E o Senhor diz assim: ó, eu estou enviando anjos. O Senhor diz para ti, Senhor, fortaleça os seus braços bons. Agora que braço. O Senhor diz assim: ei, algo em você vai mudar, diz o Senhor. Eu vejo um unção tão forte nas tuas. Eu vejo o Espírito Santo de Deus te conduzindo de uma forma diferente. E o Senhor diz para ti assim: não tenha medos. Não tenha medos. O Senhor diz: é muitos medos. São muitos que têm te cercado. Mas o Senhor diz assim: ó, tudo isso é porque o inimigo quer impedir o que o Senhor tem para fazer na sua vida. O Senhor diz: é profético. Enquanto você está tocando, você não sabe o que Deus está fazendo. Você diz assim: ó Deus, eu acho que eu vou parar com isso. Eu acho que eu vou desistir. E o Senhor manda dizer para você: não para, não desista. Porque enquanto você está fazendo, o Senhor está colocando a mão dele nos corações. É um mistério muito lindo. E o Senhor diz assim: eu vou te visitar na madrugada, viu? Quando eu estou me pedindo, eu vou te visitar na madrugada. O anjo já foi para batalhar o seu favor nessa causa especial que você pediu para o Senhor. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Eu agradeço aqui ao Senhor Jesus essa rica oportunidade. Estou dentro do meu horário, glória a Deus. Você que ainda não nos acompanha pelas redes sociais, eu convido a você a se inscrever lá no meu canal, amém? E junto, irmão, a compartilhar as boas ondas do Senhor Jesus. Nós acabamos de lançar agora a música Glória. Não louvei aí nos dias, porque o Espírito Santo de Deus trabalhou de forma diferente, amém? Mas você pode conhecer o ministério através da minha página no Facebook, no Instagram, Pastora Júlia Mendonça Oficial. Tem muitos fã-clubes lá que são bênçãos do nosso ministério, né? Que ajuda a gente a compartilhar as boas novas do Senhor Jesus. Mas o meu é Pastora Júlia Mendonça Oficial, amém? Eu não posso entregar o microfone sem perguntar se tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor Jesus ou quer aceitar Ele como seu único suficiente Salvador. Vem aqui na frente. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Tem mais alguém? Pastor pode estar orando pela sua vida também. Tem mais alguém que quer se reconciliar com o Senhor Jesus? Você que talvez de alguma maneira, você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Você que se afastou de alguma maneira da presença do Senhor. Ele te convida hoje de novo para retornar para a sua casa. Tem mais alguém? O Espírito Santo de Deus de volta. Eu não posso insistir, eu não posso. Mas o Senhor está me tocando. Ainda tem mais alguém. O Senhor te convida você a aceitar a Ele como seu único e suficiente Salvador. Você que nunca aceitou a Ele, nunca levantou suas mãos e aceitou a Ele. Venha, Jesus te convida. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. O Senhor te dá a oportunidade. Talvez amanhã seja tarde demais. O Senhor está às portas. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Volte para os braços do Senhor Jesus. Venha. O Senhor te chama de volta hoje. O Espírito Santo de Deus falou de forma poderosa. Ele está dizendo para você: venha como você está. Não espere as coisas ser solucionadas. Venha como você está. E eu encarrego de resolver para você. Não vai ser fácil. Ele não está dizendo que é fácil, mas Ele está te chamando. Que o Espírito Santo de Deus tem misericórdia te conceda mais uma oportunidade. Eu entrego aqui o microfone ao pastor que vai estar orando por essas águas, por essas vidas. Amém? Glória a Jesus. Você pode ficar de pé comigo, por favor, em nome de Jesus? Toda a igreja de pé. Por que, pastor? Porque o maior milagre aconteceu. Vidas que se rendem à presença do Senhor Jesus.
O maior milagre está aqui. Quando o ser humano reconhece a Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Aqui estão essas 3 vidas diante do altar do Senhor, reconhecendo que nada tem, que nada pode, mas que o Senhor Jesus tem o poder para perdoar os seus pecados e escrever o seu nome no livro da vida. Eu peço que toda a igreja estenda as suas mãos santas para cá, e vocês três que estão aqui no altar, repita comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te aceito como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Perdoe meus pecados e escreva meu nome no livro da vida e me dê força para chegar até o final, em nome de Jesus. Peço que toda a igreja as mãos para cá. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós profetizamos, Senhor Deus, o seu milagre, Deus, a salvação, o processo que o Senhor tem sobre cada uma dessas vidas, Senhor, que possa crescer na tua presença, te glorificar, te engrandecer, que possa, Senhor Deus amado, Deus santo, crescer no amor, na graça, na fé, no teu conhecimento, e como uma igreja, Senhor Deus, que se une com um propósito de chegarmos aos céus e adorar e contemplar o Senhor pela tua face. É o que nós queremos te glorificar e queremos te agradecer no nome do Senhor Jesus. Só você que está feliz com isso, aplauda o nome de Jesus por essas vidas nessa noite. Glória a Jesus. Deus pode ser glorificado de uma forma especial nessa noite.